né? Então, normalmente quando a gente pensa em financial aid, né? Valuable information on financial aid, a gente sempre pensa nessa questão, né? Do, oh, meu Deus, é muito difícil ser admitido, muito difícil ser admitido com alguma bolsa ou dentro de uma universidade americana, né? Ok, é difícil de ser admitido, sim, mas quando a gente fala dessas universidades que são muito mais competitivas, em que existem muitas pessoas querendo entrar, né? Brown, Harvard, Penn, Princeton, Yale, Columbia, Dartmouth. Aqui sim, realmente é muito difícil ser admitido, né? Então a gente pode deixar um pouco de lado essa ideia, porque nos Estados Unidos existem mais de 4.700 universidades e faculdades onde nós podemos tentar uma admissão, né? Então, são muitas possibilidades que temos e, claro, quanto maior a universidade, maior vai ser o processo, mais difícil vai ser o processo de admissão, porque tem mais candidatos, né? Mas existem muitas colleges e muitas universidades que são menos competitivas, mas não necessariamente com menor qualidade. A qualidade continua sendo excelente, porém, pela própria natureza da universidade ou da faculdade, eles admitem menos pessoas mesmo, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, as altamente seletivas correspondem apenas a 2%, razoavelmente seletivas, 13%. Pouco seletivas são aquelas que têm a maior parte do caso, né? Então, a gente pode, de novo, né, não precisa ser tão difícil assim pensar em ser admitido numa universidade, né? Então, vamos lá, né? O que é importante aqui, né? O que é importante a gente ter em mente, né? O que a gente pode falar sobre a questão da admissão? Sobre a condição financeira, ela não é a única parte que a gente deve levar em conta, né? Quando a gente está escolhendo uma universidade, uma faculdade, um programa para ser admitido, né? A condição financeira, ela tem que ser aliada aos princípios e às preferências pessoais e, claro, né, ao desempenho acadêmico da pessoa, né? Então, esses três fatores, né, condição financeira, princípios e preferências pessoais e desempenho acadêmico, eles são o que a gente chama de best fit, né? E a gente vai falar um pouquinho mais agora da parte financeira mesmo. Para a gente saber um pouquinho melhor, a gente tem que ter uma noção do basic vocabulary, né? Então, quando vocês vão procurar informações nos sites das universidades, né? Vocês vão falar sobre... Vocês vão ver muitas palavras que talvez sejam um pouco diferentes, né? Então, o que a gente tem que saber? Qual que é o vocabulário básico que a gente tem que procurar lá nos sites, né? A gente tem a palavra tuition, né? Que quer dizer a anuidade, ou seja, é o custo, como se fosse o custo da mensalidade de uma universidade aqui no Brasil, mas lá ela é cobrada por ano, né? E nós, como international students, né? Estudantes internacionais, nós sempre vamos nos encaixar no out-of-state tuition, porque é uma anuidade para não residentes, né? Se nós não temos o green card, não somos residentes naquele estado daquela universidade, nós vamos nos encaixar nessa parte do out-of-state tuition, né? Fees, né? Fees são as taxas, além do preço, né? Do custo da universidade ou da faculdade, existem algumas taxas também que se incluem, né? E nós também temos que pensar nos living expenses, que são o custo de vida, né? A maior parte dos alunos de cursos de graduação, né? Os undergraduate courses, eles moram no campus, né? Então, eles normalmente pagam por room and board, que é a moradia e a alimentação, né? Afinal de contas, nós precisamos morar, precisamos nos alimentar.
Essa parte é um pouco diferente para quem faz mestrado e doutorado, né? Ela não necessariamente acontece dentro do campus, mas ela pode ser feita nas comunidades ao redor do campus, né? E ainda assim, se tem que pensar nesse tipo de despesas, né? Despesas com livros e suplementos, né? Muito importante, não é possível de maneira nenhuma entrar nos Estados Unidos para estudar sem um plano de saúde, isso é muito importante a gente considerar também. E a questão da locomoção, né? A locomoção lá dentro, né? Se a gente não está morando do campus, como que vai ser? A questão de como que a gente vai chegar até lá quando for as férias, quando começarem as férias, né? O lugar onde a pessoa mora no campus, ele fecha, né? Ele fecha. Então, a pessoa tem que voltar para o seu país, né? Então, tem que considerar tudo isso. E também temos o tuition, a palavra tuition waiver, que quando a gente pensa em algumas bolsas, né? Alguns benefícios, isso quer dizer que o custo da anuidade é coberto por aquela bolsa, né? Então, aqui são algumas palavras que são interessantes a gente ter em mente, né? Então, existem dois tipos de universidades e faculdades, né, nos Estados Unidos. Existe a faculdade pública, a universidade pública, embora muitas pessoas pensem que ela é de graça, ela não é de graça, né? Ela não é de graça. O que acontece é que ela talvez, dependendo do caso, ela tem alguns valores um pouco menores, né? O dinheiro público custeia de 15% a 20% e o resto é custeado pelos alunos, né? E existe a condição in-state, que são as pessoas que moram no mesmo estado da faculdade, eles vão ter um desconto, vão ter um preço diferenciado daquela questão do out of state, né? Que eu falei antes, que no caso nós, os internacionais, estudantes internacionais, sempre vamos nos encaixar aqui, né? E aqui existe um financiamento federal, que é o FAFSA, né? Só que esse financiamento aqui, ele é para cidadãos americanos, né? Então, quando vocês forem, se vocês forem olhar, né, no processo de admissão, forem procurar os formulários para bolsas e tal, não preencham esse FAFSA, porque não é para vocês, não é para os estudantes internacionais, ele é para cidadãos americanos mesmo, certo? Então, existem bolsas, existe a possibilidade de estudar com bolsa de estudos na pública, mas é bem menos do que a privada. Uma grande maioria do número de bolsas está na instituição privada, né? Nas instituições privadas. Então, a principal fonte de renda é o pagamento, né? O pagamento que vem dos alunos, né? Das anuidades, no caso. Existe um preço, né? É um preço específico. Como eu falei, os recursos são privados, né? E a ajuda financeira, normalmente, são esses os formulários que são os mais comuns, né? O ISFA e CSS. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a ajuda financeira e as possibilidades que a gente tem também depois. Quando a gente fala no ensino dos Estados Unidos, e aqui a gente está falando de International Student Data, né? De onde vem a maior parte dos fundos, né, dos fundos financeiros para os estudantes internacionais. A gente vê que, para o nível de graduação, a maior parte vem realmente da família, né? E aí uma parte, né, da universidade mesmo, através de bolsas, né? E aí a gente vê que vai descendo, vai diminuindo, né, o valor aqui, e para graduate studies, né, mestrado, doutorado, também uma grande parte ainda é a pessoa ou a família que tem essa questão do funding, né? Mas existem, né? Existe mais possibilidade aqui no graduate studies do que no undergraduate, US College or Universities, bolsas de estudo que sejam, né, das faculdades ou das universidades, né? Então, ainda a grande fonte de renda do funding ainda vem das famílias, mas, ok, não significa, dentro deste espectro amarelo, ainda existem muitas oportunidades que se pode
buscar, né? E aqui, de novo, né, falando sobre estudantes internacionais, né, que são dados de 2019. Então, quando a gente fala, né, de funding que não é, então a pessoa fala que vai pagar, né, a família não é a pessoa que vai pagar por esses fundos, né, por essa anuidade, né? Então, a gente pode derivar, né, duas possibilidades, né? Uma tem a ver com loans, que são os empréstimos, né? Então, o estudante pode fazer um empréstimo e, após um certo tempo depois dos seus estudos, começar a pagar. Isso é uma possibilidade, né? Mas também existem, né? Aqui tem o presentinho, né? A questão dos grants, scholarships, assistantships, fellowships, internship e work study, né? Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Normalmente os grants são realmente um presentão. Né? O grant se a gente consegue, normalmente o grant, ele cobre todos os custos e é uma quantidade de dinheiro, né? Que o aluno recebe e depois ele não tem que devolver esse dinheiro, então ele pode custear tanto a anuidade, quanto o boarding, né? Quanto livros, quanto o que ele precisar, e às vezes até, dependendo do grant, consegue a questão das passagens aéreas, né? Os scholarships, eles têm mais a ver com a questão do preço da faculdade ou da universidade mesmo. Então, são bolsas que cobrem o valor da universidade, mas não cobrem o resto, né? As assistantships e as fellowships e os internships, né? Eles são bastante voltados, muito mais voltados para estudos de mestrado e doutorado, né? Então, graduate studies, que são três maneiras diferentes do estudante de mestrado ou doutorado trabalhar, né? Dentro do campus, academicamente falando, assistantships talvez sendo assistente de professores, fellowships e internships em algum tipo de trabalho ou função que esteja associada com a universidade, né? E o work study também é possível, é uma outra possibilidade para undergraduate, no caso, né? De trabalho dentro do campus também. É muito importante frisar que os estudantes internacionais que estão com o visto de estudante para estudo, tanto de undergraduate quanto graduate students, eles não são permitidos de trabalhar fora do campus, né? Eu estou olhando aqui algumas perguntas. Rapidinho, gostaria de perguntar se vai ficar assim. Nós estamos gravando e vai ser disponibilizado, tá? O vídeo vai ser disponibilizado depois no YouTube, né? No YouTube. Existem scholarships que cobrem a housing. Sim, Giovana, é isso que eu falei antes, né? Normalmente, a maioria dos grants, alguns scholarships também cobrem essa parte de housing, ok? E quando eles estão falando do presente, né? Tanto as grants como as scholarships, né? Ou as fellowships, internships, né? As bolsas, no geral, né? Sejam elas de que natureza forem. Elas são normalmente divididas em dois tipos, né? As bolsas que são baseadas em mérito, né? Ou seja, se a pessoa tem um desempenho acadêmico excelente, se a pessoa é uma atleta com muito talento, ou um artista, né, com muito talento também. Então, existem essas bolsas que são determinadas com base no desempenho, tanto acadêmico, como atlético, como artístico. E tem aquelas bolsas, né, tem aquela ajuda financeira que é baseada no que a gente chama de need-based, que é justamente na necessidade financeira do aluno, né? Então, aqui é muito importante, quando vocês forem procurar a universidade, que vocês olhem se a universidade é need aware, né? No caso, se o processo de seleção da universidade tem a ver com ser need aware ou need blind. O que é isso? Need blind, quando a universidade está, ou a faculdade está selecionando, eles não olham a necessidade financeira do aluno, né? Não são muitas as que tem esse processo para estudantes internacionais, tá? A maior parte é need aware, ou seja, eles vão considerar sim a questão de se a pessoa precisa, né? De quanto que a pessoa precisa de funding, né? De fundos e de ajuda financeira.
né? E aí também é importante a gente lembrar desses dois termos aqui, ó, full ride e full tuition, né? Full ride, quando vocês veem que a bolsa é full ride, né? Ela vai se destinar a realmente tudo, né? É a anuidade, é o boarding, as taxas. E full tuition tem a ver com cobrir apenas, no caso, a mensalidade, a anuidade, né? A gente fala mensalidade, mas não é mensalidade, é a anuidade, o preço o custo anual, né? Então, sempre as bolsas, elas vão operar full ride, o custo total anual de tudo, né? O preço da universidade, a comida, a moradia, as taxas, né? Seguro, às vezes, inclusive, transporte, né? E full tuition tem relação apenas com a questão da anuidade do preço da universidade, né? Quando vocês vão olhar os websites para procurar né, a informação sobre financial aid, é muito importante que vocês procurem, né? Sempre na seção de admissions, né? Normalmente é lá em admissions, aí vai financial aid, international students. Dependendo da universidade ou da faculdade, vai variar assim o caminho. Mas vocês vão sempre circular entre esses termos aqui, ó, admissions, financial aid, international students, né? Ou prospective students. Então, é sempre importante que vocês procurem as informações sobre a questão dos custos para os estudantes internacionais, ok? E também é muito interessante que vocês olhem a seção de Frequently Asked Questions, porque lá existem muitas informações que às vezes não estão tão claras no site, mas lá no Frequently Asked Questions está um pouco mais claro, né? Aqui eu tenho uma pergunta do Douglas Gonzalez. Para fazer mestrado ou qualquer curso de extensão, por exemplo, uma graduação daqui é válida? Aí depende, tá, Douglas? Rapidamente te respondendo aqui, a validade vai depender do curso, tá? Do curso que você está fazendo. Uma grande parte deles é válida, né? Teria que você pode contatar qualquer escritório do Education USA para realmente tirar a dúvida, né? Qual que é a área que você tá querendo falar ou fazer, né? Economia, certo. Isso vai depender da universidade, né? E algumas delas vão pedir alguns transcripts a mais, né? E realmente depende da instituição mesmo. Então, quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa assim, ok, quando que eu vou saber, né? Quando que eu sei quando pedir uma bolsa ou quando aplicar para uma bolsa, né? Normalmente, gente, a aplicação para a universidade, para a vaga na universidade ou na faculdade e a aplicação para a bolsa são duas coisas diferentes, tá? São dois processos diferentes, ok? Então, normalmente, ó, aqui em agosto, entre agosto e janeiro e depois março, abril, nós temos a questão do application, né? Então, toda essa candidatura vai ser enviados documentos, os essays, os envios, né? Entre agosto e janeiro, normalmente, é o período, né? Entre março e abril, aí sim, as universidades decidem, né? Quem que entrou ou não, né? E aí sim que vem as propostas de bolsas, né? E a decisão dos candidatos está aqui, né? Final das bolsas, e aí, claro, em setembro, entre agosto e setembro, é o início das aulas do ano seguinte, né? Então, a candidatura, ela vem antes, então, quando a gente se candidata, né? Para a universidade, a gente não sabe se a gente vai ter a bolsa. Então, a gente tem que fazer os dois processos e aguardar para ver se a bolsa realmente vai acontecer, né? Então, a gente
né? A gente fica pensando, ai meu Deus, quanto será que custa, né? Um estudo, né? Aqui a gente está vendo o preço de Harvard, né? Mas Harvard é Harvard, né? Vocês sabem. Então aqui o preço entre 2019 e 2020 estava incluindo tudo, né? Então a anuidade 47 mil, quase 48 mil dólares, as taxas 4.195, a questão de acomodação, né, e de comida, né, então 10.927, 6.755, né, aqui o subtotal, e aí, claro, né, aí depois tem a questão dos travel costs, né, personal expenses, então o total ficava entre 73, 78, então, na verdade, 77, 81 e 900, né, 1900, então 77.500 ou 81.900 ao ano, né? Então, claro que aqui a gente está falando da universidade mais seletiva dos Estados Unidos, né? Vai ter universidades que é bem mais em conta? Sim, vai ter, com certeza. Existem muitas outras opções que temos que tem um valor bem mais em conta, né? Porém, o que é muito interessante também ver é que, embora Harvard tenha um valor tão alto, olha só, aqui o gráfico, qual que é, né, o pacote de ajuda financeira típico de Harvard? Aqui é diferente daquele outro gráfico que eu mostrei para vocês. A grande maioria dos alunos de Harvard, eles têm as bolsas, né? Então, com outro, né, caso de pais, né, ou outros casos aqui com trabalhos, né, eles conseguem também pagar, são pouquíssimas pessoas aqui no gráfico, mas então a gente tem essa contrabalanço, né. Vou mostrar mais adiante também outras opções de valores, tá? Não se preocupem. Quando a gente fala, então, de bolsa de estudo, ok, eu posso ter as bolsas de estudo da universidade, né, dentro as scholarships, as grants, né, mestrado, doutorado, assistantships, fellowships, internships, mas eu também posso buscar outras organizações aqui dentro do Brasil ou outras fundações em que eu posso buscar bolsas de estudo, sim, né? Nós temos, por exemplo, organizações como o Santander, né? O banco ele tem várias bolsas de estudo para estudo internacional, para alunos internacionais. Né? Nós temos a Fundação Estudar, né? Existem instituições independentes e particulares que se pode buscar. Uma coisa muito certa que vocês têm que ter em mente: quem quer ajuda financeira, seja ela parcial, de 50% ou total, tem que garimpar, tem que buscar informação, né? Aqui no Education USA nós podemos ajudar com alguns processos, né? Alguns procedimentos, mas são vocês que ultimamente vão acabar tendo que buscar a informação e escolher as instituições que vocês querem estudar, sempre de acordo com a possibilidade financeira de vocês. Então, eu quero estudar em Colômbia, né? Mas Colômbia não oferece bolsa de estudos, aqui é só um exemplo, tá? O Colômbia não oferece bolsas de estudos para estudantes internacionais, e eu não posso pagar. Então, não adianta eu aplicar para a Colômbia, né? A não ser que eu consiga alguma coisa específica dessas organizações diferentes, né? Então, aqui, por exemplo, em todos os sites de International Students, as partes de International Students dos sites das universidades, vocês vão ter especificado, né, quais são as scholarships ou grants, né? Então, vocês têm que sempre consultar o site das instituições onde vocês gostariam de estudar, né? Outros lugares onde vocês podem, né, procurar. Então, aqui eu tinha falado, né, da Fundação Estudar, nós temos a Fundação Lehman, né? Nós temos a Garcia Family Foundation,
o Latin America Institute of Business, OAS, né? Organization of American States, 100,000 Strong in the Americas. E aí nós temos o IEFA, a FastWeb e o Peterson's, né? São todos, são organizações que organizam bolsas de estudo para pessoas, para estudantes da América, né? Da América Latina, da América do Sul, né? Então, não custa vocês darem uma olhada nessas fontes, né? Porque sempre tem algumas ofertas. Outras possibilidades incluem, aqui no Brasil, mais especificamente, o site do CNPq ou da CAPES, né? Eles trabalham com algumas coisas de graduação e bem mais coisas de pós-graduação. Mas não custa, sempre existem possíveis ofertas lá também, né? Então, a gente tinha visto, né? Só relembrando aqui, ó, o valor que era por ano, né? Para estudar em Harvard, claro, com tudo incluso, né? Inclusive a parte de moradia, da alimentação e de todas as taxas, e também a questão da passagem aérea, né? Lembrando sempre que esse custo é anual, né? Mas, por exemplo, vocês lembram que eu tinha falado lá no início que nós temos mais de 4.700 instituições, não é somente Harvard que existe, né? Eu posso também aplicar para uma college que é menor, e novamente não significa que o ensino, a qualidade é menor, muito pelo contrário, né? Em termos de se a faculdade ou a universidade é acreditada, né? Isso vocês também podem checar, né? Procurem lá por accreditation, né? Ela tem qualidade, sim, né? Olhem só, tuition and fees aqui no Snow College, né? Em Utah, né? Olha só que diferença, $18.100 por ano, né? Incluindo tudo, né? Então, dentro do espectro existem diversos valores e isso vocês vão dependendo da onde que vocês querem estudar, né? Na pesquisa que vocês vão fazendo, aí vocês vão delimitando os valores de acordo com as possibilidades de vocês, né? Aqui, ó, Dartmouth é um pouco mais parecido com Harvard, um pouco menos, né? Então, esse aqui é bem atualizado, esse valor, ó, 2020, 2021, né? Então, só a tuition aí é 57.796, as taxas aqui 1.662, né? A parte de housing e de food, né? Então, esse é o valor total de Dartmouth, que também é uma universidade bastante concorrida, né? Aqui algumas perguntas. É muito incomum conseguir um fellowship, scholarship cobra todos os gastos para o mestrado? Ou é tão frequente quanto o PhD? O doutorado, Débora, realmente, o doutorado concentra muito mais bolsas e possibilidades de fellowship ou de assistantship, né, do que o mestrado, né? Mas existem possibilidades, sim, não é incomum, existem possibilidades. A única coisa é que para o doutorado existem mais bolsas destinadas ao doutorado do que ao mestrado, ok? Então, aqui, claro, quando eu falei de Harvard, né, eu falei de Dartmouth, eu falei de Harvard, eu falei de Snow College, aqui eu tô falando de undergraduate students, né? E aí, quanto que custaria, por exemplo, um mestrado, né? Um mestrado na UCLA. Como eu falei para vocês, um mestrado é mais difícil a pessoa morar dentro do campus, a pessoa vai acabar morando fora, né? Alugando um apartamento ou uma casa com outros estudantes, né? Mas existe a possibilidade também de morar no campus. Mas olhem aqui na UCLA, né? Que é a Universidade da Califórnia, é muito famosa, né? Um programa de mestrado, ó, ele custa $32.588, preço anual, né? For non-California residents, isso claramente inclui a gente, né? E então e muitas vezes quando vocês forem olhar lá no site da universidade,
é importante que vocês prestem atenção nessa questão que, às vezes, eles não vão dar o preço total, tá? Aqui, ó, Graduate Education significa pós-graduação, né? Às vezes, os sites, eles vão dar o preço por crédito, tá? Então, vocês têm que ver quantos créditos vocês têm que fazer. Normalmente, para um mestrado acadêmico, vai de 24 a 36, tá? Depende da instituição. E a gente sabe que um mestrado acadêmico são 2 anos de estudo e um mestrado profissional normalmente é um ano e pouquinho, né? E aí o doutorado, ele vai de 4 a 5 anos e também, às vezes, a formação aparece por crédito. Aí vocês têm que calcular, é só ir lá ver, né, qual que é a estrutura do curso, quantos créditos no total vocês vão ter que fazer, e aí vocês vão saber qual que é o preço final. Algumas trazem, assim, o total, né? Então, qual que é o segredo para conseguir uma bolsa de estudos, né? Seja ela parcial ou até mesmo uma total, né? Vocês têm que ter um inglês muito bom, gente. O resultado do TOEFL, do IELTS ou do Duolingo, ele tem que ser muito bom mesmo, né? Vocês têm que praticamente beirar o resultado total. Por exemplo, no TOEFL o total é 120. Vocês não podem ter menos do que 100, né? Nem pensar. 110, 115 é o mais, digamos assim, recomendável, né? Excelente média acadêmica, né? Quanto melhores as notas de vocês, né? Tanto na escola, no ensino médio, quanto para quem está buscando mestrado, né? Durante a faculdade, maiores as chances de vocês serem admitidos para uma bolsa, né? Para vocês conseguirem uma bolsa, principalmente as que cobrem tudo, as grants, por exemplo, né? Bons resultados nos exames admissionais, né? Então, no caso, para quem tá querendo undergraduate, quando as universidades requerem, né, o SAT ou o ACT, temos que ter os melhores resultados possíveis. E no caso do mestrado e doutorado, o GRE ou o GMAT, né? Então, é muito importante que se tenha um bom resultado nesses exames. Temos que ter engajamento em atividades extracurriculares, né? Trabalho voluntário, participar de organização de alguma coisa dentro da escola, feiras, né? Feiras de ciências, feiras de línguas, campeonatos, olimpíadas, né? Quanto mais engajamento a gente tiver nessas atividades extracurriculares, melhor vai ser a nossa chance de conseguir uma bolsa, né? As nossas essays, nossos personal statements, eles têm que ser muito bem escritos, né? Tem que estar bem escrito, tem que ser algo que seja, que chame atenção, né? As cartas de recomendação, né? Elas devem ser também bem escritas, devem respeitar o processo, né? De envio das cartas de recomendação das instituições, né? Então, no geral, o nosso cuidado com a candidatura também, né? Eu não vou aplicar para um monte de universidades, sendo que eu não acho que eu não acho que vai ser uma boa ideia estudar lá, né? Só porque eu acho que é fácil de passar ou é fácil de conseguir uma bolsa. Não, a gente tem de novo, né? É o best fit, né? É a combinação da minha condição financeira com os meus gostos pessoais e o que eu quero fazer, o que eu quero estudar, né? Com, logicamente, também a minha performance acadêmica, no geral, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado quando a gente for pensar, né? Aqui a pergunta da Estela: existe fee waiver para o CSS Profile? Estela, agora eu não sei te dizer exatamente se existe esse fee waiver, né, para o CSS Profile. Estela, tu não quer me deixar um e-mail que eu vou procurar essa resposta e posso te mandar por e-mail? Pode ser? Tu se importa? Agora eu não sei te dizer, não sei te responder diretamente essa pergunta. Aqui o Luiz, ó. Então tá, ok. Obrigada, Luiz, valeu. Essa eu não lembrava, não sabia. Uhum. Por favor, né? Então convido vocês, né, a entrar no nosso site. Lá também tem muitas informações sobre bolsas de estudo. Acompanhem as nossas redes sociais. Nós temos todas as semanas, né? Várias semanas a gente tem os scholarship alerts.
né? E as possibilidades de bolsas. E, obviamente, né? Convido todos para Education USA Virtual Fair, né? Neste sábado agora, dia 19 de setembro, das 10 às 13 horas, onde cerca de 100 universidades estarão lá, né, representantes com seus estandes, para que vocês consigam conversar, né, e lá também eles podem dar mais informações sobre a questão de bolsas, né, sobre a questão financeira da própria instituição, né, da instituição em si, né. Eu vou colocar para vocês. Só um minutinho. Stop sharing aqui. Aqui tem uma outra pergunta. Ah, sim, ok, legal. Vou colocar para vocês o link do vídeo, que é um vídeo do Education USA aqui, que explica como que vocês podem participar da feira. Né? Um vídeo bem legal. E vocês deem uma olhadinha que lá tem vários passo a passo como vocês podem participar melhor da feira. Ok? Deixa eu colocar aqui para vocês o link da feira também. Só um minutinho. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Aqui. Aqui. Eu gostaria de perguntar se vencer a Olimpíadas, 2 Olimpíadas Nacionais, mas sim, com certeza. Que a Natália perguntou, né? Participação e vencer Olimpíadas é realmente um ótimo exemplo de atividade extracurricular, né? E também para a questão de bolsa, certamente é um fator que dá um destaque para a pessoa, né? E obviamente, principalmente se a Olimpíada o que tu venceu tem a ver com a área que tu quer estudar, né? Mais ainda, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Sabrina, não consigo te escutar. Não, a Sabrina não queria perguntar nada. Gente, então assim, eu também vou deixar meu e-mail aqui para vocês, tá? Eu sou aqui de Caxias do Sul, mas nós estamos em rede, né? Atendimento virtual, então vocês podem tranquilamente inscrever para mim se vocês precisarem de alguma coisa. De novo, se eu não souber, né, peço uma ajuda aí para os meus colegas, né? Obrigada, Luiz, pelo apoio. Vai ficar lá no canal do YouTube, sim, vai ser transmitido. Todas as sessões do Get Ready vão ficar lá para que vocês possam acompanhar de novo, se precisarem, tá? Obrigada, gente. Fiquei bem contente de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. E desculpem ali um pequeno atraso, né? Deu um probleminha ali nos links, mas acontece, né? Hoje em dia, com essas coisas virtuais, é o que a gente tem às vezes que lidar, né?
Aqui o Winston, como eu consigo uma fee waiver na feira virtual? Alguma dica? Dá uma olhada lá no link do vídeo, Winston, tá? E lá tu pode, de repente, lá vai te mostrar o passo a passo e o que tu pode se programar, né? Para conversar com os representantes das universidades que te interessam, ok? Então tá bom, gente. Brigadão, tá? Uma ótima semana e vejo todos vocês lá na Virtual Fair, né? WHA Virtual Fair Education USA. Ok? Qualquer coisa me escrevam pra gente, tá bom? Até mais.